Dourada. Opa, bem lembrado, Teresa. E esse movimento se iniciou na Índia com Sri Rama e Sri Bhagavan, se espalhou pelo mundo inteiro e nós vamos então nos enriquecer logo de cara com um pequeno vídeo de Sri Bhagavan, onde hoje ele vai falar a respeito desse nosso habitante interno, o nosso Antaryami. No final do programa, para quem quiser assistir novamente, a gente vai repetir esse pequeno vídeo de Shri Bhagavan. Tudo certo, Tereza? Your Antriyaman is your Antriyaman, his or her Antriyaman is his or her Antriyaman. Like your dress is tailor made for you, custom made. Your Antriyaman is custom made for you. But all Antriyamans are networked. They communicate with each other. Suppose you are a little late to the airport, your Antriyaman would get in touch with the Antriyaman of the pilot or somebody and somehow see to it that the flight is delayed. I'll give you an example which will make things clear to you. Many years ago, there was a big gathering of people, and one man came and said, I was in need of some money, and Bhagwan sent me the money. Another man stood up and said, your Bhagwan did not send that money, I sent that money. The man in need of money was praying to Santriyana saying, Bhagwan, please give me money, nobody is going to help me. In another part of the city, Bhagwan appeared to a very wealthy man, gave him this man's address and told, please send this man so much money. That man did not know me. Being very rich, he thought he'll have some fun. He called his secretary and told him, please send this money. Months later, a friend of him told him, I'm going to a spiritual meeting, why don't you come? Seeing the Srimurti, he realized the same person had come to him in his dream. So the Antaryaman got activated in the rich man's dream and made him do the act of sending the money. That is, so all Antaryamans are networked. Então, a cada mês a gente vai trazendo um pequeno vídeo inédito de Shri Bhagavan. E para a gente começar hoje, nós vamos nos ancorar um pouquinho no momento presente, no aqui e no agora. Vamos colocar a nossa coluna ereta, pezinhos apoiados no chão e vamos tomar consciência da nossa respiração. Você pode fechar os olhos, vamos unir os nossos corações e vamos invocar a sagrada presença divina através do mantra que vem a seguir, o Paramjyoti Mula Mantra. Conecte-se e deixe fluir. ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः।
ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। E agora, conectados à grande luz compassiva, a gente vai dar início ao nosso programa. Eu convidei a Ana Rita Caldeira para vir hoje aqui compartilhar com a gente. Ela é uma seguidora de Shriama Bhagavan há relativamente pouco tempo. Tem um pessoal aqui que já está 10, 20 anos, né? E ela vai contar para a gente a trajetória dela, como ela entrou. Esse caminho do movimento da Era Dourada tem a intenção de dar para as pessoas, através da graça de Shriama Bhagavan, o cessar do sofrimento interno, do sofrimento humano e a transformação da pessoa. Então, são muitas bênçãos, são muitos milagres. E a gente dá as boas-vindas à Ana Rita para que ela venha contar para a gente sua trajetória. Bem-vinda, Ana Rita. Eu agradeço você ter concordado em compartilhar aqui com a gente, porque eu achei muito interessante a tua história. Nós estamos agora em dezembro e o nosso programa está no 5º ano e ele sempre começa no iniciozinho de junho e se estende por 12 meses até maio do ano seguinte. Então, nesse 5º ano, no último dia de maio, termina o 5º ano e o 6º ano do programa Diksha Yagna, 81 mil Diksha Yagna, se inicia a partir de junho. Então, é muito comum que as pessoas que venham a conhecer o 81 mil Diksha Yagna e se interessem por entrar no movimento da Era Dourada, fazendo a inscrição, muitos dizem, já está no final do ano, vamos esperar até virar, quando chegar em junho seguinte, eu entro. Então, tem uns malucos que não pensam assim, e bem-vindos sejam esses malucos, e essa é a Ana Rita. E eu queria que ela contasse pra gente, porque, assim, é impressionante, né? O fato de você entrar no momento X, Y ou Z, não, eu acredito que não vá interferir na tua trajetória de evolução espiritual. Ana, conta pra gente quando que você entrou, desde quando que você está no GAM. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu vou contar um pouquinho aí de como foi essa minha entrada, né, no movimento. Eu conheci o GAN através do Instagram, né? Apareceu um feed, um convite para conhecer a transferência do estado de Ananda. E aí, né, eu achei meio esquisito e tal, mas falei, vamos lá. Era para ir num domingo de manhã.
E aí eu fui, caí meio que de paraquedas, não sabia de nada, como é que entrava, como é que funcionava, até me deparei que tinha que abrir a câmera, né, para poder efetivar a transferência, enfim. E aí eu tive uma sensação tão boa, que aí nesse mês de novembro, que foi em 2024, né, foi ano passado, que eu comecei a participar. Eu fui pesquisar sobre e comecei a participar todos os dias. Tinha dia até que eu estava saindo do trabalho, não dava tempo de chegar em casa, eu parava o carro, ficava embaixo de uma árvore e ficava lá respirando e fazendo a transferência do estado de Ananda. E em dezembro eu me inscrevi nos 81 mil. Você fez uma boa colocação, né? Quando você diz assim, a gente espera o ano letivo iniciar para a gente começar. Principalmente por questões financeiras, né? Porque o custo dele ele é o mesmo. Você iniciando em junho, iniciando em dezembro, iniciando em setembro. Então, isso acaba, às vezes, meio que pesando e sendo um impeditivo para te iniciar qualquer época, sabe? E aí, só que, nossa, eu senti vontade e aí eu entrei em dezembro do ano passado. Então, hoje faz um ano que eu conheci, né, o movimento do GAM. Maravilha. E o que que você sentiu assim, logo que você entrou? Você teve alguma coisa que te... Ah, tem algo diferente aqui acontecendo? Eu senti uma paz, assim, a minha mente deu uma serenada, assim, que eu falei, nossa, eu nunca senti isso antes, sabe? E olha que já vou te contar o resto. Porque, assim, a gente sempre, as pessoas sempre querem saber, né? Quem é a Ana Rita de antes de entrar no 81 mil e quem é a Ana Rita depois de ter passado por vários processos, já que você está aqui há um ano, mais ou menos. Então, Ana Rita antes e depois eu vou fazer assim, um breve relato. Eu sempre fui muito inquieta, sabe, assim, com algumas questões pessoais minhas, então eu sempre busquei tudo que pudesse me proporcionar autoconhecimento. Então, eu comecei com a meditação transcendental, eu fiz regressão, eu fiz terapia e yoga, né? Fiz yoga durante um bom tempo, continuo fazendo. É engraçado até porque quando eu a minha professora, ela disse assim para mim, essa não fica um mês, porque a minha mente era muito acelerada, ansiosa. Nossa, era um negócio assim que perguntava tudo e queria entender tudo com a mente. E aí eu fui saber isso depois, né? Que eu já estou mais de 5 anos fazendo yoga. E aí a professora falou assim, Ana, quando você iniciou, eu achei que você não ia ficar um mês, porque era muita, muita inquietação, né? Mas aí, enfim, quando eu entrei, né, isso foi antes, né, então eu sempre fui essa buscadora, né, mas depois que eu entrei no 81 mil, parece assim que deu uma, sabe, uma clareza de um monte de coisa, sabe aquele eureka, parece assim, nossa, ficou tudo mais claro, a minha percepção, ela ficou maior, ficou mais ampliada, então, assim, foi esse boom que deu quando eu entrei. Não estou dizendo que o yoga ou todas as outras ferramentas não tenham me ajudado, me ajudou, mas quando eu entrei nos 81 foi algo muito diferente. Eu vou citar assim, algumas situações para ver se consegue trazer essa clareza, né? É, quando eu entrei, eu comecei a perceber, principalmente o meu diálogo interno, né? E que eu comecei a ver que o meu diálogo era muito assim: se eu quero uma coisa bem feita, só eu sabia fazer, então faça você mesma. Então, eu me tornei muito perfeccionista, muito autossuficiente, e isso gerou em mim muito sofrimento, principalmente nos meus relacionamentos, comigo mesma, aquela autocobrança que eu não podia errar, sabe? Então eu vivia num estado de ansiedade, como eu disse anteriormente, quando eu entrei no yoga, sabe? E muitas das vezes esse meu comportamento ele era muito justificado pelo outro, né? Ah, não, eu sou perfeccionista porque o outro não faz, eu tenho que fazer porque ninguém faz, e aí você vai se colocando nesses lugares, sabe? E eu comecei a ver isso dentro de mim, comecei a me perceber dessa forma. E o que foi mais incrível é que, se eu reconhecesse isso há um tempo atrás, isso ia me gerar um sofrimento muito grande, porque eu ia achar que eu não era boa o suficiente, eu ia entrar naquele vitimismo, poxa vida, me esforço tanto e ainda continuo errando e tal. E não foi o que aconteceu.
eu consegui perceber isso e me gerou uma sensação de tranquilidade, entre aspas, eu digo assim, uma autorresponsabilidade, sabe? Ela não veio carregada de culpa, de arrependimento. Não, nada disso. Parece assim que você começa a reconhecer, eu digo, né? A gente vai levando luz para aquele lugar que ainda estava muito escuro, sabe? Então eu entendo dessa forma. E isso eu fui percebendo depois que eu entrei nos 81.000. Outra era que eu era uma reclamona de mão cheia, né? E reclama e não sei o quê, principalmente mental, né? E hoje eu dou risada, sabe? Mas era uma coisa assim que me deixava muito séria, muito chateada. E aí qualquer desentendimento que eu tivesse com qualquer pessoa era pano para manga a semana inteira, sabe? Aquele devia ter falado isso, devia ter falado aquilo. E aí isso eu percebi quando a minha reação foi diferente. Quando eu vi que isso já não me afetava, eu conseguia ouvir a opinião do outro, eu conseguia ouvir algo que não era aquilo que eu queria ouvir, mas não me gerava aquela inquietação, aquela necessidade de impor o que eu achava que era certo. Enfim, então assim, esse foi meio que sutil, sabe? Mas é quando você se depara com uma situação que você percebe que a sua reação ela se torna diferente. E tem uma que acho assim que é bem forte para mim, é que quando está relacionado, mesmo eu tendo recebendo, né, todas essas bênçãos de clareza, de expansão, de percepção, tinha algo que me inquietava muito, que era essa questão da devoção, sabe? Para mim, a palavra devoção, ela era muito associada quando eu via, quando eu logo entrei no movimento, sabe? Era que a devoção era muito vinculada a uma idolatria. E aí eu ficava aquilo assim, isso para mim era como assim, né? Se eu sempre entendi, diante dessas minhas buscas, eu sempre entendi que a tua cura, que a tua transformação, ela é sempre de dentro para fora. E aí eu via, porque é diferente, né, o Oriente do Ocidente, então isso para mim era algo que me inquietava muito, sabe? E aí eu sempre me lembrava daquela passagem bíblica que quando a mulher estava com um fluxo sanguíneo muito forte, não estava se curando, e ela tocou no manto, né, de Jesus, e ela se curou. E aí ela fala assim: Você me curou. E ele diz assim: A sua fé te curou. Então, isso para mim era muito forte. Então, eu ficava vendo aquela devoção, então eu associava muito essa questão de idolatria, né? E aí, o que que aconteceu? Durante esse um ano, nos 81.000, a gente tem os darshans com o Bhagavan, né? E aí aconteceu dois darshans que tiveram uma pergunta assim, meio que relacionada à religião. E uma delas era falando que ela era católica e que ela tinha muito conflito, essa questão dela estar entrando no movimento, dela ter a questão familiar, que é a questão católica. Que aí eu achei maravilhosa a resposta dele, sabe? Quando ele disse assim: aqui não tem critério, estou falando com as minhas palavras, tá? Não foi isso que ele falou, mas aqui não tem critério, né? Não tem melhor, pior, tem que deixar um para vir para cá. Então, assim, quando ele deu essa resposta, parece assim que vai aquietando o teu coração. E a última foi no último darshan dele também, que tinha um senhor que ele estava nesse processo de iluminação e que ele foi relatando, né, para Bhagavan como foi toda a jornada dele e falando sobre a jornada dele, e aí no final o Bhagavan fala para ele assim: parabéns, você conseguiu. E aí aquilo assim parece que ele falou assim: nossa, tá aí a resposta, né? Não fui eu, ele não disse, fui eu que te dei. Até agora o videozinho que vocês apresentaram no início parece até que tinha sido combinado, né? Mas assim, ele mostra que não, que é de dentro para fora, que é teu. Então, assim, eu acho que nesse momento, sabe, toda a minha armadura, sabe, ela caiu, sabe? Assim, foi por terra. E aí eu comecei a ver que não, é de dentro para fora. Eu comecei a sentir essa presença, eu comecei a me sentir mais preenchida, eu comecei a me sentir mais protegida, sabe? Eu E, sei que isso é uma jornada, que ela é um caminho, sabe? Que sempre vai te dando insights e tal, mas isso para mim foi muito pontual, por questões mesmo religiosas, né? Dessa questão de uhum. crenças. Então, assim, era. E por falarem de dentro para fora,
No teu caso, de dentro para fora, você teve algum sofrimento que se dissolveu? Ah, tem. Hã? Sim, tem sim. Dá para ouvir? Você Tá me poderia ouvindo? contar para a turma um Poderei. exemplo? Esse sofrimento é porque tudo que envolvia a causa animal era algo assim que me destruía, sabe? Eu ficava numa situação que gastava dinheiro que eu não tinha, ia resgatando cachorro, então era um sofrimento que eu chorava copiosamente quando eu via uma situação de um cachorro, sabe, abandonado, maltratado, e aqui na cidade onde eu moro tem muito, então isso me inquietava muito, eu chorava e ficava com crise de ansiedade, eu só parava até eu ir lá e tentar resolver, e com isso, o que que aconteceu? Eu resgatei muitos cães, e a minha casa, ela tem mais bicho do que gente, então, você chega num momento que você fala assim, meu Deus, não dá, né? E, nossa, eu pedi com muito fervor, sabe? E hoje eu não sinto mais esse desespero, sabe, de me deparar com essa situação. Eu não estou dizendo que agora eu estou indiferente, não é indiferente, mas hoje eu consigo ver aquilo e não me gerar sofrimento, como você falou, né? A dor a gente sente, mas o sofrimento é aquele desespero, aquele negócio que parece que tudo vai acabar e você faz o que pode e o que não pode. Então hoje eu consigo ter esse discernimento de até aqui onde eu posso ir, e tá tudo bem, e não gerar nenhuma autocobrança, e não me gerar aquela, sabe, aquela coisa assim, como se Uhum. eu não tivesse feito mais, que eu poderia ter feito mais, que eu deveria ter feito mais, sabe? Então, isso para mim foi libertador. E reconhecer que até onde eu posso ir, sabe? Isso, e olha aqui, olha, é tempo, esse sofrimento. Ou seja, em pouco tempo houve uma transformação, né? Muito, muito grande, sabe? É um negócio que. E eu acredito que ainda vai vir mais, né? Porque a vida ela é uma jornada, né? Ela não é um destino, sabe? Então, eu acredito que a cada dia é como se, sabe? Aquele teu olhar que ele era assim mais estreito, parece que você vai começando a ver, sabe uma lente no óculos que a gente você compra e fica só vendo um pedacinho e de repente você vai crescendo. E eu sempre fui muito ansiosa para chegar logo, né, nesse destino. E assim, hoje eu consigo, sabe, curtindo. É tão bom, sabe? É tão A leve. A gente caminhada não chega lá, né? É o sabe, trajeto. é gostoso. A vida ela é vista com outros olhos, sabe? Sem aquele peso, daquela responsabilidade. Eu sempre fui muito responsável, muito séria. E de repente, sabe, você começa a perceber que tudo aquilo que você acreditava, né, existem infinitas possibilidades, sabe? E a gente fala, né? Ah, existem infinitas possibilidades, mas parece que mesmo você dizendo isso, você só se restringe a duas ou três daquilo que mais te associa, sabe? Que mais está preso, vinculado a ti. É isso. E assim, para as pessoas que têm interesse no GAM e que ficam assim, será que eu entro agora? Se eu espero lá para junho para entrar no ano que vem, você gostaria de dar alguma ideia, opinião? Olha, Você repetiria o que você fez? com certeza, com certeza. Tanto é que eu renovei, né? Eu entrei em dezembro, em junho eu me matriculei de novo, e cá estou. É, como diz o ditado, né? Se conselho fosse bom, não dava, a gente vendia, né? Mas se você tiver oportunidade, faz esse investimento, sabe? Ele é um investimento que aparentemente, né, aos nossos olhos, ele é invisível, mas é um ganho, gente, que só quem está experimentando sabe. E assim, eu desejo do fundo do meu coração para aquele que sinta, sabe, aquele chamado sincero, sabe? Aquele contato consigo, sabe? É um autocuidado. Acho que a palavra vem assim, é um autocuidado quando você fala assim, nossa, eu me escolho. E quando a gente se escolhe, a gente na verdade está escolhendo um todo, sabe? Porque o teu olhar ele muda. E em relação, assim, aos seus relacionamentos, você sentiu se houve ou não alguma mudança para melhor? Ah, com certeza, com certeza.
Isso sim, mas acho que a gente se torna mais tolerante, sabe? Eu percebo, sim, na minha família, de ter aquele julgamento, aquela análise, de ficar o tempo todo, que mimimi, sabe? Ele vai. Não é que sumiu, desapareceu, não estou dizendo isso, mas parece que vai diminuindo, sabe, aquela força, aquelas tuas reações diante de determinadas situações, você até se espanta com você, que você fala assim, nossa, eu não senti vontade, porque não é algo que é imposto, não é algo que é com esforço, sabe? Não, ele surge, ele é graça, sabe? É É verdade. bênção, é isso que eu vejo. Não tem um Você não esforço tem de, que fazer 10 anos de meditação transcendental para mudar alguma coisa. É uma bênção que você recebe é uma bênção. Até divina. as minhas práticas, né? Assim, elas se tornam tão mais presentes, consigo perceber mais quando Teu eu estou saindo. trabalho, É, muito sim. bom. Eu quero agradecer muito tua presença, você ter aceitado. Adorei, adorei. Foi muito Eu legal. também, eu que Apesar de ser agradeço. quase me matar do coração hoje, né? Fingindo que estava Não pode assim. contar, segredo. Toca, eu não tenho voz. Fazendo piada comigo. Falei, se não tiver ela, eu quero ver quem será. Então, agradeço muito. Agora a gente vai para a Eu que segunda. agradeço. Espero que Maravilhoso. tenha tocado em algum coração aí hoje o meu relato. Gratidão. Gratidão profunda. Muito obrigada. Ótimo. E agora nós vamos para a segunda parte do programa. Deixa eu ver o chat aqui. Tem gente dizendo que foi emocionante. Amei seu depoimento. Vem, de repente, se torna com leveza. Vem naturalmente. De repente, se torna com leveza. Gratidão, guria. Que linda. Essa deve ser do Rio Grande do Sul.